Iniciando aqui mais um Café Quente. Antes de mais nada, agradecer a todos que têm participado, que interagem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Quem não nos segue ainda, por favor, nos siga. Né? Vou pedir para botar aqui o endereço, né? Mas é no Instagram, Rogério Cafeteira. E no YouTube, nosso canal é Café Quente Podcast. Então, vai lá, se inscreva, dê um joinha, acione o sininho, que isso é importante para a gente. Nosso convidado hoje, que é candidato também, pré-candidato, é deputado federal atualmente, está com mandato, é médico, professor da universidade, e ele é tão de direita que ele fez até... Pode notar que hoje está trocada a mesa, né? Porque ele disse que ele queria mudar de lado porque ele não queria ficar do lado da esquerda. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Alan Garcês. A honra é minha, prazer é meu. Inclusive, lá no Congresso, você chegando lá no Salão Ulisses Guimarães, a fileira das cadeiras do lado direito, aí tem um corredor mais largo e tem as fileiras das cadeiras do lado esquerdo. Então, do lado direito só fica os deputados da direita e do lado esquerdo só os da esquerda. A tribuna, tem uma tribuna à direita e tem a outra à esquerda. É uma coisa... Exatamente. Alan, seja bem-vindo. Eu queria primeiro que você fizesse assim, falasse um pouquinho da tua trajetória. Para quem ainda não te conhece, tu contar um pouquinho da tua história. Tanto como tu começaste na política e tua trajetória até hoje. Olha, legal, uma pergunta muito boa. Eu comecei assim, na sala de aula, despretensiosamente, o que era interessante, que nesse momento eu não queria saber de política, eu não gostava de política, mas eu fiz uma reclamação, estava insatisfeito com a saúde, na época era o governo da prefeitura do Castelo. Sim. E eu fiz uma reclamação e o aluno me instigou, né? Me desafiou. Por que o senhor não faz um movimento político? A gente lhe acompanha e tal. Aí eu falei para ele, não, rapaz, não quero saber de política, não gosto disso, tenho raiva disso aí e tudo. Eu não era envolvido com a política, de fato, nessa época. Isso foi em 2011. Aí eles se estimularam e me estimularam e acabei indo para a rua. Fizemos um movimento que saímos da Praça Deodoro, numa caminhada até o Socorrão 1. Chegando lá no Socorrão 1, a gente se deu as mãos. Eu reuni ali alunos de medicina, da fisioterapia, da farmácia, da enfermagem, ou seja, os cursos da área da saúde. Cada um se deu as mãos e a gente fez um abraço simbólico no Socorrão 1, né? E a partir desse momento, pronto, a gente acabou sendo realmente contaminado. Recebi o convite da própria diretora do hospital, porque eu trabalhava lá no Socorrão 1, trabalho até hoje. Recebi o convite para sair candidato a vereador. E a gente acabou se apaixonando. Como foi que eu surgi para a política? Foi mais ou menos assim, na sala de aula, despretensiosamente. Não gostava de política, mas aí eu descobri uma paixão também, além da medicina. Alan, tu é uma das primeiras figuras aqui da direita, né? Uma das... apontado como uma dos... Porque não existia essa polarização tão grande, não existia muito... se a gente for ver há 10 anos atrás, não existia tanto essa questão, esse embate ideológico de direita e esquerda. São pessoas mais progressistas, outras mais conservadoras, mas a gente hoje, o embate é muito forte, o embate ideológico é muito forte. Uma polarização. E tu sempre se colocaste muito claramente na direita. Eu queria que tu falasse também como é que foi essa tua aproximação com o Bolsonaro, porque tu, salvo engano, tu vai me confirmar, acho que tu foi o único maranhense, ou o primeiro maranhense, que trabalhou no governo do ex-presidente Bolsonaro, né? Isso é interessante essa pergunta, porque na época que eu fui para Brasília trabalhar no Ministério da Saúde a convite do presidente Bolsonaro, Diego Emin e
John Contri, foi o John Contri, não foi nem o Diego, foi o John Contri. Ele apresentou um programa dele que tinha na época, que saía na televisão e tudo. Sim. E ele apresentou, olha aí, olha só, olha que surpresa na política, Alan Garcês, até agora, o primeiro e único até agora a trabalhar no governo, a ser chamado para trabalhar no governo Bolsonaro, foi convidado para o governo de transição, participando na transição, quem diria, porque até então esperava-se Maura Jorge por ter sido candidata do Bolsonaro, Chico Carvalho por ter sido presidente do partido na época, mas Alan Garcês e tudo. Acontece o seguinte, nessa entrada que eu tive na política, que eu te falei, em 2011, né, depois eu saí candidato em 2012, na primeira vez, para vereador, e depois saí em 2016. Mas em 2014, né, logo depois da eleição para presidente, teve aquela situação de Dilma com Aécio Neves, que teve aquele apagão, depois voltou, a Dilma já tinha passado, não se sabe como, tinha passado do Aécio, ficou aquela dúvida toda. Eu, reunido com os alunos, eu era muito assim, na época, muito envolvido com a classe estudantil e tudo. Aí eu fui o primeiro a mencionar. Impeachment da Dilma. Houve fraude nas eleições. E isso ainda em 2014, antes de virar o ano. Quando foi em 2015, virando o ano, começou aqueles movimentos já também do impeachment lá para o Sudeste, Rio, São Paulo. Aí começou aquele movimento do nas ruas, né? Vem para a rua, vem para a rua e nas ruas. Nas ruas era da Carla Zambelli e o Vem para a Rua era do Chequer. E eu acabei participando dos dois e fui, né, delegado pelos dois como uma liderança aqui no Maranhão. A gente se reunia em Brasília para dar as diretrizes dessa mobilização nacional e numa dessas ida a Brasília, eu já tinha ouvido falar do deputado, né, Jair Bolsonaro. Eu falei, quero conhecer ele, porque já se falava que ele seria um provável candidato à presidência da República. Eu comecei a ver como é que era, né, Jair Bolsonaro. Eu falei, olha, tenho afinidade, o que ele defende são minhas bandeiras também. É como tu falou, não se tinha essa polarização, não se tinha. Tanto que quando eu comecei na minha vida política, em 2012, na primeira eleição para vereador, a gente nem se falava em direita, esquerda, só se falava em partido, mas não se denominava que aquele partido era de direita e aquele outro era de esquerda. Não existia isso, né? Isso veio a existir depois, de fato, com a chegada do Bolsonaro, que acordou os brasileiros, e aí começou direita e esquerda. Tanto também que os movimentos sociais de direita, eles não vestiam essa camisa de direita na época. Eles não se declaravam, nós somos um movimento de direita, né? Mas era um movimento pelo Brasil. O Vem para a Rua e o Nas Ruas, todos os dois movimentos revoltados com a política da Dilma, não era nem revoltado com a política de esquerda, não, mas era com o governo Dilma, com as situações que estavam acontecendo. Mas quando o Bolsonaro veio, aí despertou esse lado entre esquerda e direita, realmente ali foi um acordar para os brasileiros. Nessa ida que eu fui a Brasília participar de uma reunião, eu de fato conheci o Bolsonaro. E aí começamos a fazer amizade, me enturmei muito com o Eduardo Bolsonaro, fizemos uma amizade muito grande. E aí, na época, eu era envolvido com o movimento médico também, eu tinha uma liderança nacional e convidei os médicos do Brasil todo para a gente se reunir com o Jair Bolsonaro. Aí nós fizemos uma reunião no hotel em Brasília, tinha médicos de cada estado, tinha médicos presentes no auditório, e
Para o Bolsonaro ficou aquela imagem de liderança médica, liderança de movimento, tudo aqui em São Luís. Tanto que eu recebi o convite para participar da campanha dele, e aí eu vou te falar uma coisa que muita gente não sabe. Eu saía toda semana, na época da campanha, eu saía toda semana, dia de quarta-feira, pela madrugada, mais ou menos 4h30 da manhã, para Brasília, São Luís, Brasília. Eu ia e voltava no mesmo dia. Toda quarta-feira, toda semana, investimento que eu fiz com recursos próprios, mesmo no meu bolso, para querer realmente salvar, entre aspas, sim, esse país, né, com aquela motivação ideológica que a gente tinha. Então, eu participava das reuniões lá em Brasília de organização para o governo Bolsonaro. Eu estava escrevendo junto com outros, inclusive o ex-ministro Nelson Teich. Ele era uma das pessoas que participou também, e eu escrevia junto com ele e outros médicos e outros da área da saúde o plano de governo da saúde do presidente Bolsonaro, né? E até que chegou um momento que a gente teve aquela triste informação de que Bolsonaro tinha sido esfaqueado. Nesse momento, os trabalhos foram suspensos e a gente ficou cada um no seu estado, mas veio a vitória do Bolsonaro e aí eu fui convidado para participar do governo de transição. Eu primeiro participei da campanha dele ativamente, preparando o presidente Bolsonaro, inclusive, para participar dos debates, só que na época, quando ele levou a facada, ele não pôde participar dos debates. Mas a gente estava preparando ele com perguntas e respostas e tudo. Mas a gente foi para o governo de transição, e aí no governo de transição o ministro Mandetta chegou lá e nos fez o convite juntamente para continuar, e participamos do governo Bolsonaro como diretor executivo do governo do Ministério da Saúde. Veio a pandemia, Mandetta ficou no início da pandemia, saiu, aí Nelson Teich que era o que estava participando, que eu falei, né? Estava participando junto com a gente, foi convidado. Chegou o Nelson Teich, aí Nelson fica um mês. Foi bem rápido, né? Um pouco. Foi bem rápido. Aí o que é que acontece? O meu nome... Isso que eu ia te perguntar agora. Teu nome chegou a ser cogitado para o Ministério, né? Exatamente. Eu já começo a responder, então, para você. O meu nome foi cogitado para o Ministério da Saúde, né, para ser um dos ministros, ser ministro da Saúde, mas o meu não era um único nome. Estava ali envolvido na mesa o Alan Garcês, a doutora Nice Yamaguchi, o Osmar Terra, um almirante da Marinha, que eu não recordo o nome, e um amigo influencer de rede social do Eduardo Bolsonaro, um amigo dele. Então tinha, e a imprensa, como sempre, batendo no governo Bolsonaro, foi cobrado o Bolsonaro, que já estava com 2, quase 3 meses de pandemia, e que ainda era na saúde um ministro interino que nem médico era um general de guerra, ministro Pazuello. Aí, sabe o jeitão do Bolsonaro, aquele jeitão dele, aí ele bate na mesa e... Pois então vai ficar ele. Vai ficar ele agora. Quem manda aqui sou eu. Vai ficar ele agora, ministro da Saúde. E aí ficou o general Pazuello, que era o adjunto, era o secretário executivo, que acabou assumindo interinamente até o Bolsonaro escolher. Então, nesse momento, Alan Garcês, Osmar Terra, Nice Yamaguchi, o almirante médico, ou seja, todos perderam a vez e o tempo passou.
Alan, durante a pandemia, o Bolsonaro foi muito criticado. Acho que muito também pela forma de se expressar. Ele era muito natural, entendeu? Então, algumas vezes ele foi muito criticado, né? Em lives que ele fazia, em resposta que ele dava. Naquele momento ali, o que tu acha que houve de acertos e de erros na condução do governo, que eu imagino que também isso tenha tido uma influência grande na eleição? O que tu poderia nos apontar como erro e os acertos que tiveram? Eu diria assim, o presidente Bolsonaro, ele tem uma posição muito firme, né? Ele, como o pessoal diz assim, explosivo, né? Mas ele é uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta. Mas ele, em alguns momentos, ele se excede de fato no comunicar, na forma de passar, no gesto, né? Mas ele teve muito acerto. Teve muito acerto. O maior prejuízo de Bolsonaro não foi a gestão, em nenhum momento. Não foi deixar de fazer as coisas. O maior prejuízo do Bolsonaro era o jeito dele de falar com as pessoas, que as pessoas achavam, inclusive, que ele era intempestivo demais, grosseiro, e tal, esse tipo de coisa. Mas é o jeito de cada um, né? Mas se a gente levar para governo, Bolsonaro fez uma gestão onde ele conteve a inflação. O Bolsonaro fez uma gestão onde, na época da pandemia, ele ajudou as empresas a ficarem abertas. Ele deu aquele auxílio para as empresas não demitirem os seus trabalhadores e também para as pessoas, para os trabalhadores. O Bolsonaro aumentou a Bolsa Família, que era de R$ 100 e poucos para R$ 600. Ele primeiro criou aquele auxílio, né, da pandemia. Sim. Então, assim, o Bolsonaro contratou, fomos um dos países que mais vacinou proporcionalmente. Ele comprou as vacinas em tempo hábil. As vacinas só não foram compradas mais cedo, porque ainda estava em processo de produção. Então, assim, a esquerda vai se aproveitar de tudo e vai cair em cima, porque é o papel deles. Mas Bolsonaro, e muitas das vezes, sendo de forma provocada pela imprensa, com perguntas assim muito... Porque sabiam do temperamento dele também, o né? temperamento dele, eles provocavam o Bolsonaro. Algumas respostas eu não daria, né? Sim. Eu daria de outra forma, mas é isso. A única coisa que seria de erro é comunicação. Agora, teve muito mais acerto com o governo, que a gente sabe que, por exemplo, juros, não tinha os juros que nós temos hoje, imposto, nós não tínhamos imposto que nós temos hoje, número de ministério. O número de ministério nesse governo aqui é o dobro do número de ministério que o Bolsonaro teve. Então, era um Estado enxuto, com menos carga tributária, com menos juros impostos, né? E um Estado que não tutelava o seu povo. A iniciativa privada avançava, as empresas cresciam, né? É só ver aí, comparar as estatais todas endividadas hoje. Eu estava vendo agora um pouco mais cedo, o Correio, mais um ano, mais um trimestre de déficit nos Correios. No governo Bolsonaro teve lucro de 8 bilhões e agora a gente está vendo aí um déficit de 14. Então, assim, é realmente um desastre o governo que a gente está vendo. Alan, tu está há quanto tempo no exercício do mandato? Quase 3 anos.
Quase 3 anos. E nesse período, o que tu destacaria de ações tuas no Congresso? Boa pergunta. Porque, assim, eu sou cristão. E como cristão, eu tenho defendido muito as pautas e valores conservadores, né? Eu fui, assim, um dos maiores defensores da vida lá no Congresso Nacional, representando o nosso estado do Maranhão. Nós realizamos aqui em São Luís o primeiro encontro em defesa da vida ano passado, onde vieram para cá o Nicolas Ferreira, o deputado Sóstene Cavalcante, a Damares Alves, a primeira-dama Michele Bolsonaro participou por vídeo e o Gustavo Gayer também por vídeo. Então, outras pautas que a gente defendeu, além da vida, a família. Tive grandes embates na comissão da família lá. Eu participo de 3 comissões que tem muito a ver comigo. Sou médico. Por ser médico, eu participo da área da saúde, da comissão da saúde. Sou cristão, participo da comissão da família e participo da segurança. Não participei da educação, porque na época a comissão da educação já estava lotada e não tinha mais vaga. Mas eu participei da segurança, e na segurança nós fizemos muitos projetos, muitos bons. Então, assim, eu destaco projetos na área da saúde, voltada para a melhoria do atendimento no SUS. Eu destaco, e voltado também para as pessoas com deficiência. Tenho projetos a nível de pacientes autistas, portadores, pacientes com epidermólise bolhosa, né, voltado para o idoso, para a prevenção de fraturas em idoso. A gente tem muitos projetos bons, projetos em defesa da classe médica, dos médicos que são agredidos durante o seu trabalho, dos médicos que estão ali trabalhando e, de repente, entra um político ali querendo fazer uma média para filmar, e às vezes o colega está pego numa situação assim desfavorável. Enfim, na família nós defendemos a vida, nós defendemos a criança, com um projeto de, por exemplo, um que deu um embate muito grande foi o da erotização precoce nas escolas, que eu defendi uma proibição, né, desse avanço da erotização infantil, e a Érica Cocai queria que isso permanecesse, então nós tivemos um embate muito grande. O da vacina Covid, que o governo federal quer obrigar os pais a vacinarem seus filhos a partir de 6 meses. Nós entramos com uma relatoria, um PDL, que é um projeto de decreto legislativo que susta uma medida do governo, e aí a gente sustou essa obrigatoriedade, passou na saúde, eu fui o relator. Então, assim, tem inúmeros projetos, nós criamos para mais de 400 trabalhos legislativos, entre projeto de lei, PDL, PEC, que é a proposta de emenda constitucional que altera a Constituição brasileira. A nossa principal PEC foi aquela que cria um marco da vida, que diz que todo brasileiro tem direito à vida, que se inicia na fecundação. Então, isso nós colocamos essa alteração na Constituição. Então, realmente, estou muito satisfeito nesse período, fizemos um trabalho muito bom. Alan, eu queria até fazer um apelo, né? Tu falaste sobre a questão, tô falando da saúde, tu falaste do autismo. E agora, há pouco tempo, teve uma entrevista de um cientista. E eu, particularmente, acho que ele não foi muito feliz nas colocações dele. Porque a impressão das pessoas na rua, de quem não conhece, não vivencia essa realidade, é com autista de suporte 1,
é uma pessoa só diferente. Não, ela só é esquisita. E aí, eu concordo que em alguns momentos, algumas pessoas hoje, uma atriz se diz que é autista, mas eu acho que esse tipo de discurso dele acaba abrindo espaço para que milhares de famílias sejam extremamente prejudicadas. Porque eu tenho um filho autista, suporte 1, e ele não é esquisito, mas ele não tem a mesma condição de uma criança normal. Isso. Alguns têm altas habilidades, mas não são todos, e ele tem mais dificuldade de aprender. Tem uma série de questões que eu não sei se é impressão minha, mas eu achei um pouco orquestrado aquela história, não vou te mentir. Porque numa segunda-feira no Roda Viva, um cientista diz que suporte nível 1 depende do humor do médico. Se ele estiver brigado com a esposa, ele diz que é autista. Se ele não estiver brigado, ele diz só que é uma pessoa diferente, só esquisito. No domingo entra uma matéria do Fantástico, falando de fraudes em clínicas de suporte para autistas, de tratamento, de terapias. Não sei se é impressão, mas eu achei que era mais ou menos um lobby de duas áreas. Uma dos planos de saúde, que realmente criam muita dificuldade para pagar as terapias, até porque são realmente caras, e acho que o que deveria haver era uma fiscalização em cima das clínicas. Porque, assim, uma vez eu vi uma fatura do meu filho, até a gente mudou, mas eu realmente achei, assim, um disparate o valor pro plano de Só saúde. colocando uma observação, por exemplo, eu criei um projeto de lei que elimina o número de sessões de terapias que os planos de saúde impõem, até 5, até 10. Então, nós criamos isso para que a gente possa avançar no tratamento melhor. Aí, a impressão que me veio foi um lobby dos planos de saúde, mas um lobby do governo também, para que a Previdência deixe de pagar o BPC. Outro projeto de lei que eu também fiz para proteger o BPC para essas crianças também. Então, assim, é bom saber disso, até porque... às vezes... Está seguindo esse projeto de lei lá, está seguindo. Maravilha, eu queria que tu... Outro projeto, por exemplo, é para beneficiar as mães ou o pai que se dedicam exclusivamente a cuidar de um filho, ou seja, muitas das vezes deixa de trabalhar para cuidar do filho. O filho ganha o benefício. Mas se a mãe não tivesse naquela condição de cuidar do filho, ela estaria trabalhando. Então, lógico, também a gente criou um auxílio para que a mãe que tenha essa possibilidade. Não é o caso. Mas quem conhece autistas nível 2 e 3, sabe que isso aí, assim, é uma coisa, é sofrido demais para os pais. Sofrido. Eu tenho uma pessoa no meu gabinete que é mãe e ela tem as pessoas suporte, não têm noção, assim, às vezes suporte 3 mesmo. As pessoas não podem ter uma televisão em casa, não pode ter nada porque a criança quebra tudo e quem não conhece não entende isso, né? Então é uma coisa realmente que é preciso ver com muita atenção essa questão. Alan, tu te considera, voltando aqui para a política, um deputado mais técnico ou mais ideológico? Eu me considero os dois. Eu não me considero mais um lado, mais o outro. Eu acho que eu tenho um equilíbrio. Na minha opinião, as pessoas podem até ver diferente, né? Mas na minha opinião eu tenho um equilíbrio, porque eu acho que o lado técnico é importante. E é até muito mais importante do que o ideológico. Porque o lado ideológico acaba se confundindo como uma paixão. E aí o lado técnico fica de lado. Se você está apaixonado, como diz assim, está cego, né?
a paixão cega, né? O amor é cego. Então, eu tenho realmente esse lado ideológico, mas por princípios, por valores, mas não de forma apaixonada que eu não possa, de repente, refazer um caminho que eu tenha na minha ideologia e que, de repente, eu perceba que eu tenho que refazer esse caminho porque é um caminho melhor. Não é o que eu pensava. Agora dá para a gente ver uma outra forma. Agora, o lado técnico é o que me traz o equilíbrio. Quando eu vejo na política, pelo lado técnico, eu vejo realmente o equilíbrio. Alan, tu foste uma das vozes mais assim fortes no Congresso na questão da anistia do 8 de janeiro. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso. O que tu acha dos projetos que foram aprovados e como tu vê essa questão do 8 de janeiro, da condenação daquelas pessoas? Então, olha só, eu fiquei muito sensibilizado com o 8 de janeiro. O Brasil todo, eu acredito, né, enxergou um 8 de janeiro que não foi da mesma forma que o ministro Alexandre de Moraes enxergou. E boa parte da imprensa, né, logo que nos primeiros dias do 8 de janeiro, logo após, a gente via a imprensa toda chamando aquelas pessoas de terroristas. Chamaram essas pessoas de terroristas. E ali tinha, sim, pessoas idosas. Todo mundo, para começar, todo mundo desarmado. Ninguém tinha arma ali. Pessoas idosas, adolescentes, trabalhadores, vendedores ambulantes que estavam lá para vender água mineral, algodão doce, pipoca, tudo se aproveitava para vender. Sim. camisa amarela da seleção, enfim. E essa turma toda foi presa. Uma coisa que a gente tem que atentar, Rogério, é que no passado, o outro lado de lá, a esquerda, fez ações piores, não vou dizer nem semelhantes, piores do que aconteceu ali. Mas eu queria ressaltar aqui um fato importante. Eu estava no movimento do impeachment em 2015 e a gente estava na frente do Congresso acampados. Nós estávamos acampados. Era eu, era Carla Zambelli, que não era deputada na época, era o Kiko Catari, que também não era deputado, era eu aqui pelo Maranhão e eles lá por São Paulo, e outras líderes, Bia Kiss, que é de Brasília, estava tudo lá no acampamento com a gente. A gente tinha combinado que no dia 15 de novembro, proclamação da República, a gente ia invadir o Congresso, mas invadir para a gente ocupar. A gente ia ocupar espaço, não era quebrar nem nada. Tá? O que aconteceu na madrugada do dia 15, quando estava amanhecendo? Chegou lá tropa da polícia do Congresso, que lá tem uma polícia especial. Sim. Tropa da polícia militar, cavalaria montada, e cercou a gente por cima, porque o gramado do Congresso tem uma rampa, e por cima passa o asfalto, cercou por cima a gente. Mas antes da gente tinha o acampamento dos, como é que era que eles chamavam? Pró-militar. Era o pessoal que era pró a invasão dos militares e tudo. A gente era o lado mais civil, digamos assim, né? Aí, o que é que eu quero dizer com essa história? É que eles souberam que a gente iria fazer essa invasão, essa ocupação pacífica, e na madrugada já estava todo mundo lá para não deixar que isso acontecesse. O que é que aconteceu no 8 de janeiro? Não tinha policiamento nenhum. Muito estranho.
Para não dizer que não tinha nenhum, eles colocaram alguns pequenos focos de policiamento para dizer que ele estava ali para defender, para proteger o patrimônio público. Mas não, aquilo ali me pareceu muito estranho. Pessoas tendo acesso fácil, de forma fácil, àquela rampa do Congresso, ocupar aquela parte lá de cima, subir no Palácio do Planalto, entrar no STF de forma muito fácil. Eles tiraram aquelas grades que tinha de proteção. Quando qualquer movimento que tem no Congresso, que se saiba que vai ter uma passeata, alguma coisa assim, eles já cercam com grade todo o perímetro. Não tinha nada. As pessoas chegaram de forma fácil. E aí foram estimuladas. Agora imagina, aquele povo lá do 8 de janeiro estava há praticamente 2 meses numa cartaz emocional pela derrota do presidente Bolsonaro. Como tu acha que estaria o psicológico dessas pessoas longe de casa, longe dos filhos, longe da família, lutando dessa forma acampada na frente do quartel-general do Exército lá, que foram lá para frente do Congresso, invadiram? Como é que estaria o emocional? Facilmente, essas pessoas foram estimuladas a fazer o que fizeram por alguns poucos infiltrados que foram lá para estimular essa baderna e essa depredação. Agora, teve depredação? Teve. Tem que ter punição? Tem. Mas punição para crime de depredação de patrimônio público. Mas você dá 14 anos, 17 anos, para uma pessoa que pichou uma estátua, perdeu uma neca, um batom, que você pega uma escova, lava ali, pronto, recuperou, já limpou. 14 anos. Meu irmão, enquanto que tem estuprador, tem assassino que não pega 10 anos. Né? Então a gente vê que houve um direcionamento proposital, porque no meu entendimento, isso aqui é opinião minha, eles queriam criar a pecha, como criaram, que Bolsonaro aqui estava mandando. Bolsonaro não estava nem aqui, estava nos Estados Unidos, que Bolsonaro teria criado esse acampamento, que Bolsonaro era o chefe desse acampamento e que ele teria mandado criar toda essa narrativa. Então, veja só, como é que o STF iria ser mais brando e não punir da forma que ele está punindo essas pessoas que foram presas injustamente no 8 de janeiro, se eles têm que sustentar essa tese para prender Bolsonaro. Isso foi uma tese narrativa criada para exatamente dizer, ó, tá vendo? Ele estimulou tudo isso, as pessoas vão ser presas, elas têm que ser presas, e se eles amolecessem as penas, não fazia sentido a narrativa que se criou, que o Bolsonaro estava por trás de tudo. Então, eu tenho, isso é impressão minha, né, que fique claro aqui, que foi uma tese criada e que essas pessoas do 8 de janeiro foram presas para sustentar essa tese de que Bolsonaro era o chefe de tudo. Eu participei no Congresso de movimentos pró-anistia. Nós lá tivemos um momento difícil ali. Nós fizemos Na época, o Bolsonaro também estava sendo preso pelo Alexandre de Moraes. E aí nós criamos ali um movimento, nós, deputados federais, de obstrução dos trabalhos. E foi isso que gerou uma representação contra ti na corregedoria? Exatamente. Quando a gente foi participar dessa obstrução, né, políticos da esquerda denunciaram a gente e eu estava no meio de
14 deputados federais que foi para a corregedoria sendo acusado por eles de impedimento do trabalho e na obstrução dos trabalhos legislativos, né? Alguns tiveram penas, eu fui penalizado com uma advertência verbal, mas outros foram penalizados até com suspensão. Mas se a gente retroceder no tempo, a gente vai ver que a esquerda, dentro daquele Congresso, já fez coisas da mesma forma de obstruir os trabalhos do que nós fizemos também. Mas depende de quem está no poder. Hoje são eles. Alain, só uma questão. A segurança de Brasília é de responsabilidade da PM. Tu não acha que também teve uma omissão, essa questão da omissão que tu falaste, de quando vocês foram fazer, de ter essa estrutura? E a PM de lá é comandada pelo Ibanez, que tem uma postura mais de direita, mas ele era aliado, eu acho que ainda é, de Bolsonaro. Não achei também que eles tiveram uma parcela de culpa nisso, o secretário? Pois é, essa é uma pergunta muito grande que se faz, porque Brasília tem a PM, que é por Distrito Federal, sim, mas o Congresso tem a sua Polícia Legislativa, sim, né? E aí é que está um grande ponto de interrogação, por que a própria polícia também não fez um acompanhamento. Eu participei de alguns movimentos políticos lá em Brasília. E todos os movimentos políticos em Brasília, quando a gente ia andando no asfalto, ia um cordão da polícia militar acompanhando. E quando a gente chegava lá no Congresso, tinha as grades de ferro, que eu falei agora há pouco, e por trás tinha também um pelotão da polícia lá. Essa pergunta eu não sei te responder. Eu só posso dizer que é muito estranho, realmente, não ter tido um aparato policial maior nesse momento. Tu participou do Ministério da Saúde. Eu queria que tu pudesse fazer para a gente um comparativo entre a política de saúde do governo Bolsonaro e a do governo atual. Que comparação, como é que tu faria essa comparação? Olha, ótima pergunta. Se a gente parar para ver o governo atual, poucas políticas públicas foram executadas, foram criadas nesse governo. No governo do Bolsonaro, por exemplo, saúde na hora, o prontuário eletrônico, a carteira do SUS informatizada através do CPF. Isso eram políticas de saúde, né? Quando você ia para um posto de saúde, ele teria que funcionar até 10, 11 horas da noite, ou seja, você estava estendendo a carga horária do médico no posto. Então, essas políticas você não vê hoje. O que é que você vê hoje, Rogério, no Ministério da Saúde? É política ideológica. Existe uma política de facilitamento para você facilitar o aborto. Existe uma política ali ideológica onde você chama a mãe de pessoa que pare, você chama a mulher, em vez de ser mulher, você chama de pessoa que menstrua. Em vez de você chamar o homem a pessoa que tem próstata. Por quê? Porque não se pode ofender os trans. Então é uma política mais ideológica. Por exemplo, o Ministério da Saúde fez uma portaria lá
que o Conselho Federal de Medicina teve que atuar contrário à portaria do Ministério da Saúde. Que portaria foi essa? A que estipulava o ato da assistolia fetal, que é aquela injeção que se faz através do abdômen e do útero para alcançar com a agulha o coração da criança e injetar ali o cloreto de potássio, a assistolia fetal. Ou seja, o Ministério da Saúde fazendo política favorável ao aborto. Outra situação mais recente, a do Ministério da Saúde, dizer que o adolescente pode chegar simplesmente no hospital, dizer que foi vítima de um estupro e o médico de plantão tem que realizar o aborto. E isso sem autorização dos pais. Outra portaria do Ministério da Saúde. Então, o que a gente vê hoje no Ministério da Saúde são políticas públicas ideológicas e não políticas públicas que venham de fato melhorar a condição da saúde nesse país. Agora, tu como médico, tu em algum, mas defensor da família, da vida, tu em algum caso não diria que, acho que favorável ninguém pode ser o aborto. Em alguns casos tu acha que é aceitável o aborto e se é, em quais casos? Então vamos lá. O aborto, em qualquer fase da gestação, desde o início da gestação, ou seja, na fecundação, nós já temos a vida em processo. Ninguém é criado no estalar de dedos. Nós somos um processo evolutivo de multiplicações celulares até formar tecido, formar órgãos, o aparelho e o corpo humano. Isso é um processo. Então, em qualquer momento que você pratica o aborto, você está eliminando uma vida. O primeiro entendimento é esse. Mas existe na legislação 3 situações e que a gente tem que respeitar porque está na lei. É quando a mulher é vítima de estupro, é quando a criança na gestação pode levar a risco de morte da mãe. Então, aquela gestação de alto ou elevado risco, que a mãe pode morrer se levar essa gestação para frente, é aceitável o aborto ali pela lei. E o outro é quando a criança nasce sem cérebro, né? A anencefalia, que estatisticamente as horas de vida é baixa quando a criança nasce. Então, nestas situações, realmente a gente tem a obrigação por lei de aceitar. Qualquer outra, a gente leva pelo lado de estar matando uma vida de um ser indefeso. Só que realmente eu não tenho esse conhecimento. Na questão de estupro, precisa de uma decisão judicial? Houve uma certa facilidade. Eu estava contando agora aqui. Existe uma certa facilidade. A pessoa fez um boletim de ocorrência, ela pode chegar com um boletim de ocorrência feito na delegacia, apresentar no hospital para fazer o aborto. Existe essa facilidade hoje em dia, que não era assim, né? Tinha que ter todo um aparato de fato, uma comprovação, né, que a mulher tinha sido estuprada de fato, ou seja, tinha que ter um exame de conjunção carnal para mostrar de fato a materialidade do estupro. Sim. Agora não, você chega lá na delegacia e diz que foi estuprada. Quando? Há uma semana atrás. Aí você não tem mais vestígio nenhum daquele ato praticado. Alan, se a gente pudesse, se tu pudesse fazer uma comparação do governo Lula e do governo Bolsonaro, em que áreas tu acha que o governo Bolsonaro teve uma atuação melhor? Olha, é uma pergunta boa, mas assim,
de fato. Que principais áreas tu acha que ele foi? Eu acho que ele teve em várias áreas, inclusive, né? Na área econômica, na contenção de imposto, carga tributária baixa, né? Juros baixos, e isso faz com que a economia cresça, porque você vende mais, você contrata mais, né? Quando você sobe o imposto, você impede também da produção, porque baixa o poder de compra do consumidor. E aí a empresa contrata menos, porque está vendendo menos. Então, a área econômica do presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, né, tá de parabéns, excelente. A gente nem tem comparação, Paulo Guedes e Haddad, pelo amor de Deus, o cara que colava, ele mesmo disse que colava na prova de economia. Então, assim, não tem condição, não tem nem comparação. Um economista renomado internacionalmente, o Paulo Guedes, com Haddad, pelo amor de Deus. Né? Na área da saúde, eu já disse ainda agora, né? Os avanços que teve no enfrentamento da pandemia. Eu te digo uma coisa, se Lula tivesse enfrentado a pandemia que o Bolsonaro enfrentou, as mortes teriam sido 3 vezes maior. 3 vezes maior. Nós tivemos também avanço na educação. Olha só que coisa interessante. No governo Bolsonaro, os professores chegaram a ter 23% de aumento. E hoje? Se eu não me engano, foram 2%, se eu não estou enganado. Mas, assim, uma coisa irrisória, né? Nós tivemos, então, muitos avanços na área do presidente Bolsonaro, um Estado enxuto, valorizando a iniciativa privada, as áreas nas empresas estatais sendo vendidas, né, os leilões que o ministro Tarcísio fazia, as ferrovias, aumentou as ferrovias na época do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro assumiu um governo com uma promessa de campanha que vinha se rastejando no governo Lula, que era a transposição do Rio São Francisco. Todas as eleições, os governos petistas vinham que isso daí era uma obra do Lula, que ele ia concluir no próximo governo, nunca acabava. O Bolsonaro foi lá, botou para fazer o que foi que o Lula fez no primeiro ano de governo, fechou as comportas da transposição do Rio São Francisco e voltaram o quê? Voltaram os carros-pipas a venderem água para os nordestinos, que né, nós somos, no território nacional, um território, né, pobre, vamos assim dizer, do nosso país. Então, esse é o governo Lula, um governo de desastre, desastroso, que está aí com juros, déficit público elevadíssimo, de trilhões, um governo que, em vez de realmente diminuir a pobreza, foi mais miséria. A educação, nós estamos no nível, um dos níveis piores mundialmente, o Brasil. A segurança nem se fala. O presidente Lula vai e diz que traficante é vítima do usuário. Aí não quer criminalizar o crime organizado do PCC e do Comando Vermelho. Se chateia porque o Trump quer criminalizar e considerar organizações terroristas. Ele, não, os nossos criminosos. Não, pera lá, presidente. Nossos criminosos não, né? Eu não tenho, tu tens criminoso? Eu não tenho, então não é nossos. Aí ele fala os nossos criminosos. É porque existe uma relação simbiótica entre PT e o crime organizado. Um depende do outro. Vai ver no presídio a massa que votou no Lula. Então, isso tudo, a gente só constata que o governo PT é um desastre para a gestão pública do nosso país e impede o Brasil de crescer. Alan, hoje tem um embate de narrativas, que agora essa palavra está na moda, né? A questão da CPMI do INSS, a questão do Banco Master. Tu falaste agora sobre
a questão do PCC, do Comando Vermelho, que agora são considerados terroristas pelos Estados Unidos. Como é que tu avalia essa questão e essa narrativa e esse confronto que existe? Porque é um querendo botar a culpa no outro, né? Exato. Então, vê só aí no CPMI do INSS. Você viu a brindagem que fizeram com relação ao Lula, ao Lulinha ser chamado, né? Brindaram vários, os próprios senadores e deputados da esquerda votaram contra a chamada de vários agentes do executivo do INSS. E quando foi agora aquele relatório lá que eles reprovaram. Então, assim, essas CPMI, ela expõe a verdade, mas muitas das vezes ela não tem ali um poder de prisão, o que acaba sendo frustrante, né? Você esperar ali alguma coisa e os próprios deputados e senadores acabam protegendo o lado errado. O próprio Lula fez intervenção pessoal, ligando para um, ligando para outro, prometendo uma vantagem aqui, uma ali no governo, um cargo aqui, um cargo ali que a pessoa pode indicar. O próprio STF, a CPMI determinava a convocação, o STF dizia que não era para convocar. A própria CPI, quando convocava, a pessoa vinha lá do STF dando respaldo para não falar, para não responder. O Banco Master, aí a gente tem visto as situações que, se for a fundo, vai pegar muita gente, inclusive a questão do próprio STF, com a mulher do Alexandre de Moraes, que tinha um contrato milionário de 129 milhões, o Dias Toffoli, com envolvimento. Então, são inquéritos parlamentares que são bons, mas, infelizmente, a gente vê que o sistema, vou usar esse termo, o sistema se organiza para brindar todos. Como é que tu viste essa questão agora que teve do Flávio Bolsonaro, que pegaram uma ligação, uma conversa dele com o Vorcaro? Vorcaro? Com o né? Ele solicitando um recurso que era por filme. Como é que tu está observando isso aí? O que tu tinha para falar sobre isso? Isso é interessante, essa pergunta, porque eu fui procurar depois saber, de fato, como foi que as coisas aconteceram, né? E a orientação, não vou dizer orientação, a informação que nós tivemos é que isso tinha se procedido em 2024. Nós estamos agora em 2026. Foi um contrato assinado lá atrás e que, na época, há 2 anos atrás, o homem era visto, o Vorcaro, era visto como uma sumidade, inclusive dava palestras, consultorias e tal, além de ser o presidente do banco. Então, era uma pessoa que tinha um bom nome. É que nem você ou eu, a gente conhecer uma pessoa, essa pessoa tem uma conduta ilibada, 2 anos depois se descobre que ela era um bandido, chefe de um crime e tal, etc. Quando o Flávio fez esse contrato, ele já estava, de fato, naquela intenção de produzir o filme do pai, mas não sabia que, no futuro, o Vorcaro seria esse criminoso que é. Agora, teve essa conversa? Teve, de fato, teve essa conversa, porque ele foi cobrar a interrupção do pagamento, que já estava amarrado no contrato. Ele tinha que pagar os atores, ele tinha que pagar as pessoas, porque o pagamento foi parcelado por etapas. Então, ele tinha que fazer esse pagamento. Como estava no contrato, ele foi cobrar. Não tem erro nenhum, isso aí, inclusive, está firmado em contrato.
Não tem erro nenhum. Como é que tu vês o crescimento da direita aqui no Maranhão? Né? Porque nas últimas pesquisas, o Lula sempre teve aqui na faixa de 65, 70. Nas últimas que eu vi, ele tem, acho que 55, 56. Isso. E o Flávio, a última que eu olhei, eu acho que ele estava na faixa de 35. Como é que tu vê esse movimento do crescimento da direita aqui? Eu vejo com bastante otimismo, viu? Eu vejo com bastante otimismo. Pessoas que antes defendiam o governo Lula, hoje estão acordando. Eu tive, quando foi? Há 2 dias atrás. Eu fui na litorânea tomar uma água de coco e a pessoa, o vendedor de coco lá, a gente começou a conversar. Ele reclamou lá da venda, que tinha caído bastante. E aí eu perguntei para ele, meu amigo, você votou em quem para presidente da República? Aí ele mesmo falou, eu votei no Lula para não votar nunca mais. Aí eu perguntei para ele, você pode gravar essa declaração? Posso. Aí eu fiz um vídeo selfie assim, Sim. né? Ele aqui atrás, e eu apresentei ele e deixei ele falar, ainda disse assim no vídeo, não sou eu que vou falar, eu vou deixar ele falar. Aí apontei o celular para ele, ele segurou o celular e ele que ficou falando, contando exatamente que por estar agora já na proximidade das festas juninas, nos anos anteriores, aquilo estava bastante movimentado de turistas, de pessoas na praia, a venda era melhor, e hoje ele estava sentindo isso porque realmente nós estamos numa recessão ali. Nós estamos vivendo numa recessão. O país está cada vez mais endividado. Tu acha que aqui no Maranhão, agora em 2026, existe espaço já para uma candidatura de direita? Para governo? Sim. Eu acho que sempre existiu. Agora, se vai ter mérito é outra coisa. Sempre existiu. Porque o contraponto é importante. Né? Você ter a posição e a oposição é importante. Porque, queira ou não queira, um acaba ajudando o outro. Porque a cobrança e o apontar daquilo que está errado pode fazer a pessoa que está na situação, opa, pode ser que realmente, mas tem que ter amadurecimento. Para a pessoa refletir, realmente ele apontou uma coisa que ele disse que estava errado e realmente a gente pode rever esse caminho. Tem que ter amadurecimento. Tem que ter maturidade para isso. Alan, tu vais... Que a gente começou falando, que eu falei da brincadeira que a gente mudou de lado, da direita, e a gente acabou falando que tu era pré-candidato. Tu vais disputar federal ou outro cargo? Eu vou para federal, nosso nome está sendo trabalhado nessa pré-campanha como pré-candidato a federal. Acho que a gente fez um bom trabalho e é o que a gente tem a apresentar no nosso cartão de visita, né, os nossos trabalhos. Diferente, Rogério, de quando aconteceu em 2022, que em 2022 eu era um médico e um professor. Hoje eu sou um médico, um professor e um ex-parlamentar, um deputado federal que esteve em exercício por quase 3 anos e que fez para mais de 400 trabalhos legislativos. Tivemos uma excelente atuação. Então eu tenho que mostrar, as pessoas que me acompanham aumentou muito nas minhas redes sociais, eu vejo manifestações espontâneas, então a gente está muito confiante que a gente vai galgar uma trajetória vitoriosa. Tem uma coisa que eu observo, o voto da direita, 2 coisas eu acho a direita é mais ativa. Primeiro, rede social. Eu até brinco o seguinte, quando vem gente de direita aqui, a gente tem muito mais engajamento. Porque de esquerda. E a outra é o voto de opinião. Sim. Que, infelizmente, a gente está numa política atual muito comercial, virou meio que um comércio, né? Então, algumas pessoas que não têm o espírito público, não têm o espírito da política, veem a política como um negócio. Então, eles fazem um cálculo que ele vai gastar X
e que no mandato ele vai ganhar isso aí, vai ter um lucro. Por sinal, assim, mas não faça esse cálculo que dá errado. Se você quer ter uma empresa que dá prejuízo, é só você comprar o mandato. É certeza que vai dar prejuízo, você ainda está arriscado a ir para a cadeia depois. É verdade. Alan, na tua chapa, tu já tem definição aqui no Maranhão, tu já tem uma posição pré-definida sobre o governo, Senado, e a nível federal tu vais apoiar o Flávio, né? Presidente, o Flávio, né? Eu estou aguardando uma orientação, né, do próprio Flávio. Então, o que o Flávio indicar é aquele que a gente deve seguir, tá? Então, eu estou cauteloso nesse sentido aí, aguardando o Flávio Bolsonaro indicar. Para senador, também ele vai indicar. A gente acha que deve ser Roberto Rocha, pelo lado dele, da direita, né? Então, a gente está aguardando as definições. As orientações, né? A gente está aqui nos prazos encerrando nosso horário, para onde você não bota a gente para a rua. Eu queria deixar aqui aberto para tuas considerações finais. Se tu quiser responder alguma coisa, alguma pergunta que eu não fiz, que tu queiras falar, fique à vontade. Não, eu acho que não é o que você não fez, é o que eu deixei de falar. Eu vou falar rapidamente aqui, olha, para você que está me vendo agora pela primeira vez aqui nessa Câmara, né? E eu queria dizer o seguinte: aqui é uma pessoa séria, é um pai de família, um cristão, um médico, um professor de medicina da nossa Universidade Federal do Maranhão, uma pessoa que entrou na política por ideais, e que deseja continuar por ideais na política, porque eu acredito que pessoas que se envolvem e que desejam se envolver na política são pessoas que, de fato, têm o que fazer para melhorar a vida do povo. Porque política, para mim, é trabalho dedicado para melhorar a vida do povo, não a vida pessoal, né? Então, pessoa que entra para a política para se servir dela, já não serve para a política. A pessoa tem que entrar para a política para servir o povo, para servir ela. E se você for ver o meu trabalho, Rogério, todo ele foi direcionado dessa forma. Eu posso encostar a cabeça do meu travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Você que não me conhece, acompanhe as redes sociais Alan, com 2 L's, .Garcês, com S no final, porque tem um Garcês com Z. Então, Alan.Garcês é o meu Instagram, acompanhe o nosso trabalho. Agora, só para concluir, agora me veio uma pergunta aqui. Hoje tem muitos cursos de medicina, e aí se questiona, né, a formação que não é adequada em algumas faculdades com notas muito baixas. Tu és a favor ou contra esse que se chama agora a apelidado de OAB da medicina? Seria uma prova, né, da ordem? Eu vou te responder de uma forma bem assim, como é que eu posso dizer, engraçada. O autor desse projeto foi eu. Você está falando exatamente como autor, então não podia dizer diferente. Eu sou a favor, que é o nosso exame de proficiência em medicina. A gente quer avaliar o médico, a formação do médico. A gente não quer avaliar a escola médica. Agora, claro que a formação deficiente do médico vai ser reflexo do local onde ele estudou, não concorda? Perfeito. Mas a gente está avaliando a formação profissional do médico, as capacidades e competências que o profissional tem para ingressar no mercado de trabalho. Legal. Ainda bem que eu fiz a pergunta e dei a oportunidade para tu falares. A minha filha faz medicina. Eu fui o autor. E minha filha estava conversando sobre isso. E ela dizendo, e eu te digo assim, eu tenho a impressão que a maioria esmagadora das pessoas
é a favor desse processo, desse projeto. Né? Exatamente. Parabéns, viu? Alan, queria agradecer aqui a tua presença, muito obrigado, foi uma honra te ter aqui, e te desejo sucesso na caminhada, uma boa campanha e, se Deus quiser, uma vitória. Rogério, eu que agradeço essa oportunidade de estar nesse teu programa de grande audiência, por sinal. Muito obrigado. Pessoal, vamos encerrando aqui mais um podcast Café Quente. Aqui, já falei, não esqueci de seguir o deputado Alan Garcês. Alan, repete só mais uma vez. Café Quente, hein? Café Quente, bota aí, @Alan com 2 L's, ponto Garcês com S. Pronto. Não é isso? Exatamente. Me segue também, @Rogério Cafeteira. Até a próxima, muito obrigado.